Boa noite, queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita da Casa Adelino de Carvalho. É com muita alegria que nós vamos iniciar o trabalho desta noite, dos companheiros que estão reunidos com o mesmo propósito de estudar a doutrina e de nos confraternizar através dessa reunião virtual até que possamos voltar a presencial. E para iniciar a nossa reunião, nós convidamos a nossa querida Romilda para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Amorável Mestre Jesus, temos pouco a pedir, mas muito, muito a agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome para a nossa reunião virtual na amada Casa de Adelino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa querida Romilda pela prece, por esse fundo musical, belíssimo, que é a Ave Maria. E agora convidamos a nossa querida Yandra para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9, a paciência, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizer ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo, que é o vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer de vós, e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, abre 1862. Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura feita e agora, dando continuidade, vamos convidar a nossa Sandra para fazer a leitura do Livro dos Espíritos para nós. Boa noite a todos. É com muita alegria que vamos fazer a leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. A questão é 893.
qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas as indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Sandra pela leitura dessa importante questão do Livro dos Espíritos. E agora, dando prosseguimento, nós vamos pedir ao nosso irmão Renê para apresentar um vídeo para nós. Quando analisares qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo por trás do mal aparente que aparentemente esteja dominando a situação. Muitos daqueles que foram trazidos ao painel obscuro das provas com o objetivo de auxiliar os entes queridos a removê-las, simplesmente complicam-nas pelo hábito de se fixarem nas trevas, com esquecimento da nossa obrigação de clarear fraternalmente o caminho. Que dizer do bombeiro que atirasse petróleo à fogueira, sob o pretexto de extinguir as chamas do incêndio? Sempre que as circunstâncias te coloquem no tribunal da própria observação algum quadro de sofrimento ou desequilíbrio, deixa que o ar puro da fé positiva, no valor do serviço, te ventile a cabeça e surpreenderás o ângulo propício ao consolo ou à recuperação que te cabe empreender. Se ouves um comunicado inquietante, descerra as portas da alma à inspiração do otimismo e encontrarás para logo a palavra-chave destinada à solução dos casos mais aflitivos. Se um amigo te confia decepções e pesares, recorda que o doente procura o médico para reduzir a enfermidade ou suprimi-la, e não lhe piores a angústia, pronunciando frases sombrias. Pessimismo e azedume transformam pequeninos contratempos da vida em desastres grandes do coração. Ninguém progride ou se aperfeiçoa sem o contato social. O que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. O mecanismo das relações humanas, no fundo, assemelha-se à máquina que a indústria aciona em benefício da humanidade. E para que um engenho vulgar funcione devidamente lubrificado, ninguém se lembrará de atirar-lhe um punhado de areia nas engrenagens com a ideia de liquidar o problema do atrito. Indiscutivelmente, todos necessitamos do óleo da compreensão e da compaixão nas crenas das rodas de nosso entendimento uns com os outros. Em verdade, o aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Olhos são instrumentos para ver.
discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e a raciocinar para o bem comum. Recordemos que o Senhor nos permite identificar a presença do mal. Isso ocorre não para que venhamos a intensificar a esfera da influência do mal, e sim para que nos decidamos a cooperar com ele na supressão da sombra em benefício da luz. Nós que conhecemos de perto a importância da beneficência endereçada ao corpo, estendendo alimento e remédio, saibamos praticar a beneficência devida ao Espírito, distribuindo o donativo da esperança e a caridade da boa impressão. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Renê pelo vídeo apresentado, belíssimo, e agora nós vamos começar os comentários e convidar o nosso irmão Marco Antônio para iniciar os comentários da noite. Boa noite a todos. É com grande alegria que voltamos a conversar, novamente com os amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, essa casa tão abençoada para todos nós. Hoje vamos fazer alguns comentários sobre a paciência, que é o item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para ilustrar esse item, nós gostaríamos de comentar uma pequena história do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que se intitula Belarmino Bicas. É uma história que eu acho que muitos de nós já conhecemos, já lemos, mas que vale a pena a gente comentar. Belarmino Bicas era um companheiro do nosso irmão X, muito querido por ele, conhecido dele no mundo espiritual, e um dia o Belarmino Bicas pediu para o irmão X contar para os amigos encarnados a história dele, Belarmino, O Belarmino Bicas, ele entrou na doutrina espírita quando estava encarnado, aos 38 anos, passou a frequentar a doutrina espírita, a participar da doutrina espírita, e desencarnou aos 58 anos. Mas o Belarmino conta que estava programado o desencarne dele para os 80 anos. Então, ele perdeu 22 anos da cota dele por conta de irritações que ele tinha. Então ele chegou no mundo espiritual como suicida indireto. Ele mesmo fala, e ele fala quanto tempo perdido por conta de bagatelas. Mas ele, sabendo do seu temperamento, do seu nervosismo, da sua falta de paciência, quando ele entrou na doutrina, ele fez anotações diárias das suas irritações e dos motivos que ele fez. Então essas anotações, o resumo dessas anotações que ele passou para o irmão X, para o nosso Humberto de Campos. Então é isso que o Humberto de Campos passa para a gente. Então essas anotações se referem apenas ao período que ele era espírita, aos 20 anos, dos 38 aos 58. Lembrando que, mesmo ele sendo espírita, ele continuou irritado e que, por conta dessas irritações, ele perdeu 22 anos da sua existência física aqui na Terra. Então, aqui um pequeno resumo das irritações dele. 1.811 irritações, número de cóleras e mágoas, que são as irritações dele. 1.811 em razão de contrariedades em família. 900 aproximadamente por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1.600 por altercações com a esposa, em divergências na conduta doméstica. 1.800 por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11
por descontentamento com os netos. Então, com os netos foi bem pouco, né? Os netos realmente fazem o que for com os avós, que os avós têm paciência. Realmente os netos são uma bênção, né? 1.015 por entrar em choque com os chefes de serviço. 1.300 com os colegas de trabalho. 1.012 com fornecedores e lojistas. 614 com os vizinhos. 315 com amigos íntimos. 1.089 com funcionários de instituições diversas. 615 com barbeiros e alfaiates. 770 com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens. 419 com leiteiros e padeiros. 820 com garçons e restaurantes. 211 em serviços de telefone. Se fosse hoje, talvez fosse muito mais, né? 901 em casas de diversões. 815 com opiniões alheias em matérias religiosas. 217 com irmãos de fé no templo espírita. E 901 diante de pesares imaginários que nunca aconteceram. Então foram mais de 16 mil exasperações inúteis. E aí Humberto de Campos fala: este é o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. E isso nos 20 anos mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Então, essa história, né, esse pequeno resumo, nos leva à reflexão de que nós temos feito com a nossa doutrina espírita, né, no campo da paciência. Nós temos que buscar na doutrina inspiração e, através da oração também, forças para prevenirmos os nossos acessos de cólera, de impaciência, que podem, inclusive, como aconteceu com o nosso Belarmino Bicas, abreviar nossa existência aqui na Terra e fazer com que nós cheguemos ao mundo espiritual como suicidas indiretos. Nós temos que prevenir isso, mantendo o nosso equilíbrio e a nossa saúde física e mental. É isso que a paciência nos proporciona: bem-estar, equilíbrio, né, para que possamos ter uma vida melhor aqui mesmo na Terra, né? Então, que nós possamos pedir a Jesus que nos dê muita paciência, nos ajude, que os Espíritos amigos nos dê tranquilidade, nos dê serenidade e que possamos estar com o Mestre, nos equilibrando na paciência e no bom ânimo sempre. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao comentário do nosso irmão Marco Antônio e ficamos aqui, por nossa vez, pensando: se tivéssemos anotado, nós que temos a vida inteira na doutrina espírita, a conta seria muito maior, né, gente? E nós estamos assim brincando, mas o negócio é sério mesmo. E continuando os comentários, agora vamos convidar a nossa irmã Célia para continuá-lo. Boa noite a todos os irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, essa casa tão querida por nós. E hoje nós vamos refletir juntos um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, mais precisamente o ponto 7, que vai nos ajudar a descobrir, a entender sobre a paciência. O Espírito Amigo nos ajuda através da sua mensagem. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender um pouco, né, que a dor, ela funciona como um mestre na nossa vida, que ela é direcionadora e que ela não vem jamais nos proporcionar sofrimento. Se a dor gera em nós sofrimento, é porque nós não a recebemos, nós não a entendemos, não a percebemos da maneira adequada, como Jesus e a espiritualidade superior muitas vezes propõem na nossa vida do dia a dia, por necessidades espirituais nossas. E nós vamos lembrar também que quando nós entendemos o sentido de tudo isso para a nossa vida, esse aprendizado, ele se torna compensador
porque através das experiências vividas, das dificuldades, dessa dor mesmo que o Espírito amigo nos fala, ela vai proporcionar em nós adquirirmos, desenvolvermos e fortalecermos, se nós já tivermos um pouco, esse sentimento chamado paciência. A paciência é um sentimento que, quando nós a adquirimos, quando nós nos proporcionamos e nos propomos, na verdade, a desenvolvê-la, ela nos fortalece a fé. Ela nos ajuda a manter a confiança e a certeza de que tudo passa, de que tudo tem um propósito, tem um ensinamento útil na nossa vida como espíritos eternos para nos libertar da dor. Que dor? A dor que trazemos das nossas imperfeições. Essa dor que muitas vezes é consequência, é gerada pelas nossas escolhas equivocadas. Muitas vezes nós aparentemente achamos que estamos fazendo a escolha certa e estamos entrando pela porta larga, aquela porta que nos leva à perdição de nós mesmos, a perdição de valores eternos que o Mestre Jesus nos trouxe, nos ensinou e vivenciou. Mas a paciência, ela traz para a gente, quando a adquirimos, quando a desenvolvemos, certezas de que quando estamos passando por uma dificuldade, uma dor, ela pode ser amenizada, ela pode ser aliviada pelo sentimento que a paciência proporciona em nós. E vamos lembrando que, falando de dor, nós vamos lembrar de Jesus quando ele deixa bem claro na primeira pessoa: meu jugo é leve, que ele é manso e humilde de coração, e que quem escolhe seguir o jugo dele encontra um descanso para as almas. E que descanso é esse? Descanso dessa dor, dessa dificuldade. E a paciência é um sentimento aliado muito forte nessa conquista de trazermos, de escolhermos o jugo de Jesus para a nossa vida. E aí nós vamos nos libertando, nós vamos deixando de ser escravos desses sentimentos que nos trazem sofrimento. E vamos nos sentindo e trazendo todo dia para a nossa vida de convivência a renovação espiritual. E onde nós vamos buscar essa renovação espiritual? A busca constante de entendermos, aprendermos e praticarmos na nossa vida cotidiana a mensagem do Evangelho. Ainda somos muito imperfeitos, muito falhos na prática desse Evangelho, mas é o exercício, a boa vontade inspiradas no homem de bem que viremos a ser, é que vai nos ajudar a essas conquistas espirituais. Conquistas estas que, uma vez alcançadas, nunca mais as perderemos, se tornarão patrimônio do nosso espírito. Então, que Jesus nos ajude, como sempre, a trazermos para a nossa vida, a querermos desenvolver em nós a paciência, para que nós possamos nos sentir realmente cristãos, seguidores de Jesus. Uma boa noite a todos e que assim possa ser sempre. Nós agradecemos a nossa querida irmã Célia e estamos aqui pensando como é que o senhor Antônio Fonseca de Abreu está se sentindo, porque primeiro o Marco Antônio sobrinho, agora a esposa do Marco Antônio, os filhos também comentam. É uma alegria, né? Semente plantada, frutifica e vai para frente. E agora, para dar continuidade, nós vamos convidar para o comentário a nossa querida Ana Cláudia. Boa noite, prezados irmãos. É com alegria que nos reunimos mais uma vez, virtualmente, amparados pelos Espíritos benfeitores da nossa querida Casa Adelino de Carvalho, rogando a eles e a Jesus que nos inspire as palavras para as reflexões em torno do seu Evangelho. Na leitura desta noite, do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 7, intitulado A Paciência, assinada por um espírito amigo,
esclarece que no desenvolvimento dessa virtude nos encontraremos sempre com a dor. Tanto que ele inicia o texto com essa frase que gosto de repetir para mim, quando algo acontece e que provoca aflição ou sofrimento. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque é ela, a dor, o instrumento da nossa regeneração em relação aos erros cometidos no passado e que nos desviaram da rota da felicidade ou da conexão com o nosso Criador. Lembrando que Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Portanto, a dor está sempre em proporção às forças e capacidade de cada um. Depende de nós buscarmos os meios de suportá-las, não deixando que essa dor pareça ser maior do que é na realidade. O caminho oferecido pelo Evangelho para resistir à dor é a prece aliada à fé, que garante forças ao espírito encarnado no desenvolvimento da paciência, que aprende a esperar e a confiar nos desígnios de Deus, o qual nos coloca à frente das tribulações com a finalidade do nosso aprimoramento espiritual. O amigo ainda nos esclarece que paciência é também caridade, quando perdoamos àqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrer e colocam à prova a nossa paciência. Todos nós temos mazelas e sofrimentos, mas quando olhamos para o alto, com paciência e resignação, vemos que um número maior de bênçãos e compensações emanam do Pai para atenuarem nossas dores. Vivemos um momento ímpar da nossa história e por vezes observamos nessa pandemia como a paciência tem sido testada. No livro Conduta Espírita de André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico, na lição 39, perante os fatos momentosos, o Espírito amigo nos adverte e ensina. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de matérias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Que a paz e o amor do nosso Divino Mestre Jesus nos fortaleça para que consigamos calar perante as polêmicas sobre vacinas, sobre responsabilidades ou irresponsabilidades de nossos governantes ou sobre os destinos da humanidade. Porque tudo isso, que são as nossas provações momentâneas, gravitam na esfera da justiça de Deus. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, hoje e sempre. Boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia pelo belo comentário. E antes de passar ao próximo comentário, nós queremos lembrar que nós vamos terminar um pouco cedo, viu, gente? Hoje foi todo mundo assim muito certinho com o horário e a gente vai acabar terminando mais cedo, mas não tem problema não. Então agora vamos ao comentário. Sou eu, viu, gente? Infelizmente vocês vão ter que me tolerar. Um abraço e me escutem.
Boa noite, prezados irmãos. É com alegria que vamos participar do comentário da noite, do capítulo 9, do item A Paciência, que inicia com aquela frase que todo espírita conhece, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Pois bem, se nós tirarmos essa frase do contexto e não tivéssemos a doutrina espírita nos explicando, através das vidas sucessivas, através do nosso passado, a necessidade da dor, essa frase não teria lógica para nós. No entanto, com o que a doutrina espírita nos ensina, ela tem uma lógica profunda, não é? E ele nos o Espírito, que nos o Espírito amigo que dita essa mensagem, ele fala para nós bem dizer essas oportunidades, porque são essas oportunidades que vão nos fazer avançar. Ele ainda nos lembra que paciência também é caridade. Não aquela caridade da esmola, mas a do perdão, a perdoar aqueles que Deus colocou em nossa existência, sendo para nós os instrumentos, às vezes, de sofrimento e de dores, e colocando a nossa paciência à prova, né? Ele também relata que todos nós sabemos sobre as alfinetadas, mas as alfinetadas bem sentidas, mas sobretudo bem compreendidas, com resignação e trabalho, também nos levarão a consolações. Nós ouvimos certa vez um companheiro dizendo que nosso querido Chico Xavier disse certa vez sobre a paciência, não é? Que nós precisávamos prestar atenção nas pedrinhas que vão aparecer na nossa vida, porque as pedras grandes, normalmente nós temos um empenho maior em fazer com que a gente ultrapasse, que a gente vença. Agora, as pedrinhas parecem que não são nada, mas são essas alfinetadas. É a vida em família, seja com o pai, com os irmãos, o esposo, a esposa, no trabalho, na via pública, na sociedade em geral. Então, nós somos convidados a exercer a paciência e até em forma de caridade. Ele lembra também que Cristo é o nosso modelo, que ele sofreu mais, não é? E ele não tinha nada que resgatar, e deixou como exemplo para nós. Tem outra citação de nosso querido Chico Xavier, de um de seus biógrafos, sobre a paciência. Ele diz assim, que a paciência desarticula os mecanismos do mal. Olha que coisa importante e interessante. Quando nós temos paciência, nós somos aquela estação terminal, não é? Dos problemas, das dificuldades, das provocações, porque ele fala, continuando aqui, não é? Que a impaciência que muitas vezes nós temos, as atitudes impacientes, são as reações que as pessoas que nos provocam esperam que nós tenhamos. Então, a melhor maneira de nós, querido Chico, de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem e adquirindo paciência, não é? E numa mensagem de Emmanuel, nós pensamos uma frase: paciência é passaporte para todos aqueles que aspiram a avançar nas vias do progresso. Então, prezados irmãos, sem paciência nós não vamos muito longe. E a nossa querida Maria Dolores, através de uma poesia intitulada Transição, do livro Assembleia de Luz, diz assim: o mundo em múltiplas crises, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade sob vasta escuridão. A bordo somente a fé, não se alarme, nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos surgem cruéis desavenças, discutem pessoas tensas quanto às rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes, todos parecem doentes,
sem coragem de esperar. Coriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria. Ruge em torno a ventania, fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense nos outros, a multidão se atropela, clamando por bagatela, ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje, em transição desmedida, é a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofre as farpas da sombra, em tua própria vivência. Usa a luz da paciência, com essa luz vencerás. Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada a todos, que tenhamos todos uma boa noite e que nos esforcemos por adquirir a paciência. Fiquemos todos com Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, nós queremos fazer apenas um breve comentário sobre essa poesia. Ela já foi psicografada há mais de 30 anos, ou há mais de 40. E a atualidade do texto, da poesia, do poema, é como se ela tivesse sido recebida pelo nosso querido Chico Xavier, se ele aqui estivesse ainda encarnado, essa semana, esse ano, não é? Com todos os problemas, com todas as dificuldades que estamos vivendo na pandemia. Mas Jesus está no leme e vamos, não é, cultivar a paciência. E agora nós vamos, com muita alegria, convidar a nossa Camila para fazer uma leitura para nós. Prezados amigos, caros irmãos, vamos para a leitura da mensagem denominada Calma e Fé, constante do capítulo 11 do livro Amigo, de Emmanuel. A mensagem diz o seguinte: realmente não te será possível deter as vítimas da precipitação. Aqui é alguém que clama intempestivamente por dias melhores, sem despender qualquer esforço para alicerçá-los. Ali é o amigo que desiste da tolerância e se desequilibra no espinheiral da irritação. Mais adiante, é o doente exigindo a própria cura em poucas horas, depois de organizar campo adequado para a longa enfermidade que o aflige. Com todos esses casos, rentearás, inclusive talvez, através de familiares queridos que se mostrem incursos nesses quadros de intemperança mental, a se expressarem por estranhas perturbações. Lembrar-te-ás, porém, de que a ansiedade negativa, só por si, nunca serviu a ninguém. A aflição inútil quase sempre apenas mentaliza alucinações suscetíveis de piorar quaisquer problemas, já de si mesmos graves e complicados. Observa os padrões da natureza. A árvore não frutesce sem habilitar-se no tempo para isso. Por mais vocifere um homem reclamando a luz solar, direta no hemisfério em que o relógio aponta meia-noite, reconhecer-se-á obrigado a esperar pelo amanhecer. A lâmpada, para fazer-se clarão, deve ajustar-se à voltagem a que se vincula. E uma criança, por mais prodígios de inteligência, dos quais dê testemunha, somente abraçará determinadas responsabilidades quando o tempo lhe acrescente madureza ao raciocínio. Nas provas com que te defrontes, conserva a serenidade da paciência, para que te sobreponhas aos impactos inevitáveis do sofrimento que na terra comparece no caminho de todos. Age e desconstrói, abençoa e auxilia sempre para o bem. Mas não te esqueças de que, se não consegues estabelecer a harmonia
e a segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a fé no próprio coração. Emmanuel. Nós agradecemos a nossa querida Camila por essa leitura maravilhosa que vem cada vez mais nos ajudar, não é, para compreender e colocar em prática os ensinamentos sobre a calma, a fé, a paciência, não é? E agora, encerrando as nossas atividades da noite, nós vamos convidar a nossa querida Dirce para proferir a prece de encerramento para nós. Agradecemos a Jesus e a Adelino de Carvalho por mais este trabalho feito com amor e carinho. Embora somos ainda tão pequeninos, mas estamos procurando no seu Evangelho a responsabilidade, a fé, para crescermos na sua doutrina. Portanto, pedimos ao Senhor, governador do mundo, nosso Mestre Jesus, em favor da humanidade, a fim que todos nós cumprimos com nossos deveres. Pois o Evangelho é a luz da vida. O Senhor é nosso Mestre amado. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Dirce pela bela prece, agradecemos a todos que também, a outra prece, as leituras, os comentários do Marco Antônio, da Célia, da Ana Cláudia, a leitura da Camila, da Sandra, da Yandra, enfim, agradecemos a todos, o vídeo do Renê, e que possamos, não é, estar juntos na próxima quinta-feira, realizando este trabalho de forma virtual. Que os amigos espirituais da Casa Adelino nos amparem e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigada.